Mais uma noite aqui no culto da unção. Para mim é uma honra, um prazer estar mais uma vez aqui podendo ministrar a essa igreja querida, aos meus irmãos na fé. É sempre maravilhoso poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor coloca no meu coração. Nós temos visitantes hoje aqui. Tem alguém visitando a nossa igreja aqui? Amém, amém, glória a Deus. Eu sou a Ariana, sou esposa do pastor Murilo. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Eu me sinto abençoada quando eu chego na igreja. Eu não sei se você se sente, eu me sinto muito abençoada quando eu chego na igreja. Porque quem nos traz, quem nos impulsiona, quem nos convida a estar nesse lugar de adoração, não somos nós, não é a nossa carne, é o Espírito. Se você está aqui nessa noite é porque você ouviu o convite do Espírito. E eu acredito que existem coisas em nós que Deus quer mudar. Existem coisas em nós que Deus precisa tocar para trazer um reavivamento. Existem coisas que o Senhor precisa mudar na nossa concepção de cristãos, para que a gente viva uma experiência mais profunda e real com Ele. Nós estamos muito desarmados quando nós fomos chamados para estar armados. E o Senhor quer falar conosco e nos reavivar aqui, amém? Você dá espaço para o Espírito Santo reavivar você? A palavra vai ser pregada, a semente ela é sempre boa. Agora, quem decide se o seu coração vai ser um bom solo é você. Não é o pastor, não sou eu, não é o pessoal do louvor, ninguém pode fazer isso, nem o Espírito Santo pode tomar essa decisão por você. Você é que decide se hoje o seu coração vai ser um bom solo, um solo fértil, ou vai ser mais um solo qualquer, onde a palavra vai até chegar, mas ela não vai, como diz aqui no Nordeste, vingar. A decisão é sua. A semente, ela é sempre pronta, ela está sempre boa, ela está sempre no ponto para a nossa alma. Agora quem decide como ela vai chegar no coração é você. E eu oro a Deus para que você realmente esteja aqui e que você abra o seu coração para que Deus possa falar com você. Abra aí em Marcos capítulo 6. Hoje eu vou falar um pouquinho de uma história que com certeza você já conhece. Se for a primeira vez que você está aqui, está ouvindo sobre essa história, eu tenho certeza que você também vai entender o que Deus quer falar com você. Marcos capítulo 6, a partir do verso 45. Marcos capítulo 6, 45. Vocês encontraram? E diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio, diga assim, no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite, isso é entre 3 da manhã e 6 da manhã, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante. Mas quando eles viram andando sobre o mar, acharam que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Até aqui. Mesmo nós sendo servos de Deus, mesmo amando a Deus, mesmo adorando a Deus, a verdade é que nós podemos sim nos distrair no meio das demandas das nossas vidas. O Murilo sempre gosta muito de falar sobre isso. No mundo existem muitas vozes. Existem muitas vozes clamando pela nossa atenção, chamando a nossa atenção, tentando roubar a nossa atenção. Mas qual é a voz que está no maior volume da sua vida? Nós podemos amar Jesus, nós podemos ter uma agenda de cultos, nós podemos viver uma vida de oração, nós podemos ser batizados no Espírito Santo e mesmo assim nos distrair. Hoje a palavra tem por título: vá até o fim. Mas quem está no comando da sua vida? Quem está sentando no banco da frente da sua vida? Será que são as suas emoções?
Será que são os seus sentimentos? Será que são os seus amigos? Será que é a sua família? Será que é a sua necessidade de aprovação? Em qual área da sua vida você perdeu Jesus? Eu vim falar para uma igreja real, para uma igreja que luta pela sua espiritualidade, uma igreja que luta pelo seu relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus é luta. A nossa carne clama pela nossa atenção. As mídias, a internet, as amizades, a vida social quer tirar o nosso foco de Deus. E sim, existe alguma área da sua vida em que você perdeu Jesus. A Bíblia diz que Ele não nos deixa e nunca nos abandona, mas nós podemos fazer isso com Deus. Nós podemos fazer isso com Jesus, deixar, abandonar, nós podemos ignorar, nós podemos afastar Ele de nós. A Bíblia fala, inclusive, que os pais de Jesus, em um dos momentos, quando ele ainda era um adolescente, com 12 anos, a Bíblia fala que os pais de Jesus perderam Ele. Eles estavam voltando de Jerusalém e de repente, nessa caminhada voltando, eles descobriram que Jesus não estava com eles. Imagine só, eles não perderam Jesus por 3 minutos, eles não perderam Jesus por 3 horas, eles perderam Jesus por 3 dias. E quando eles voltam para lá, eles encontram Jesus dentro do templo, ensinando, conversando. E a Bíblia fala que eles disseram para Jesus: por que você fez isso? E ele diz: eu precisava cuidar de negócios do meu pai. Eu estou na casa do meu pai, eu estou cuidando de negócios do meu pai. Sim, em algum momento da nossa vida, nós podemos falhar e perder Jesus de vista. Em algum momento, Maria e José falharam. Pense onde você falhou e onde você deixou Jesus. Em que área da sua vida, talvez na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério. Existem muitas zonas de perigo onde nós podemos perder Jesus. Na nossa vida, em qualquer área que você esteja vivendo agora, sempre vão ter 3 fases. Vai ter o início, vai ter o meio e vai ter o fim. Todos aqui, em alguma área da vida, sempre vai ter o começo, o meio e o fim. O começo sempre é bom, né? O começo do casamento, a chegada de um filho na família. O começo da empresa, o começo sempre é um momento maravilhoso, é mágico, é empolgante, é maravilhoso. No começo nós temos brilho nos olhos. O começo ele sempre é feliz, ele é maravilhoso. Todo começo tem um impulso diferente. Todo começo, todo mundo está lá, uhul, nós vamos conseguir. Todo começo ele é fantástico. Tem o começo e também tem o final. O final é aquele momento onde nós chegamos lá. Onde finalmente terminamos uma faculdade. Onde finalmente nós conseguimos fechar um bom negócio. Onde finalmente a gente compra a nossa casa, compra o nosso apartamento. O final é quando a gente chega lá, quando a gente cruza a linha de chegada. O final, quando a gente consegue pagar aquela dívida. É muito bom. Só que entre o início, o começo e o fim, existe um tempo nas nossas vidas chamado meio. E ele é o tempo mais longo da nossa história. O meio é o trecho mais longo. Ele não é o começo e nem é o fim. E é nesse meio da nossa história, das áreas da nossa vida, onde nós perdemos Jesus. É no meio onde as pessoas perdem a empolgação, perdem o brilho, perdem o amor. É onde as pessoas param de vir à igreja, onde as pessoas param de ofertar, onde elas param de servir a Deus. Porque no meio, nesse período mais longo, não é tão empolgante, não é tão bom como o começo. No meio é muita gente perdendo Jesus, muita gente perdendo o foco. Muitos não entenderam que a pandemia estava no meio. E todo meio é um período de teste. Todo meio é um período de teste. É no meio onde nós perdemos a alegria de viver. É no meio onde nós perdemos o compromisso. É no meio onde as pessoas que disseram que estaria com você, que aplaudiram você, que apoiaram você, também viraram as costas para você. É no meio da
das nossas vidas, que acontece a nossa maior história, mas é nesse meio que nós somos testados. Porque o que define o seu futuro não é o seu começo, o que define o seu futuro é o que você faz no meio. Precisamos falar do meio, porque ele é importante para chegar no final. Todo mundo aqui que é casado sabe que no começo do casamento é uma alegria. Ele é romântico, ele traz flores, ele traz bombom, ele não esquece a data de comemorar. No começo do casamento, ela é linda, ela é cheirosa, ela é maravilhosa, ela gosta de se arrumar. Mas todo mundo que é casado aqui sabe que depois do começo chega o meio. E muitas vezes no meio, o príncipe encantado vira Shurek e a princesa do palácio vira Fiona. É no meio que se perde o amor. É no meio que se perde a atração. É no meio que se perde o foco. E nós precisamos falar do meio. Começo e meio são muito diferentes. É no meio onde começam os desarranjos familiares. É no meio onde começa a haver os rompimentos dentro da família. Os rompimentos ministeriais. O rompimento dos negócios. É no meio. Todos nós vivemos a realidade desse tempo chamado meio em várias áreas das nossas vidas. O meio é quando você se sente cansado. O meio é quando você pensa em desistir. O meio é quando você pergunta se deve continuar vindo realmente à igreja, se deve realmente continuar servindo a Jesus, porque o meio, ele não parece tão mais emocionante como antes. E Deus quer aparecer nas nossas temporadas de meio. Essa história que nós lemos era uma temporada de meio na vida dos discípulos. Se você ler os versículos antes, os discípulos estavam saindo de um acontecimento maravilhoso. Eles tinham visto a primeira multiplicação dos pães. Jesus havia alimentado mais de 5.000 pessoas. Os discípulos tinham visto isso. Eles estavam num lugar, na costa de um lugar. E depois de ver aquele milagre, Jesus, no verso 45, manda eles entrar no barco. A Bíblia fala que Jesus não disse assim, não convidou. A Bíblia fala que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Deus sempre tem um novo nível para a gente acessar. A verdade é que muita gente se acomoda no meio. E os discípulos estavam com Jesus, seguiam Jesus, conheciam Jesus, mas agora Jesus precisava ensinar uma nova lição para os discípulos. Sempre que você sai do começo de algo e entra no meio de algo, é porque Deus quer explicar, quer ensinar, quer instruir você em algo mais profundo. Eles tinham visto o milagre. Eles tinham visto o que Jesus tinha feito. E agora Jesus diz, entra no barco e vão em direção a Betsaída. A ordem era chegar do outro lado, na outra costa. A ordem era chegar em Betsaída. Só que muitas vezes Jesus dá a ordem para a gente sair do nosso milagre, do nosso começo, para entrar no barco, mas a gente não quer. Porque é mais confortável ser espectador do milagre do que ser alguém que entra no barco para viver aquilo que precisa para crescer com Jesus. Muitas vezes a gente diz, não, Jesus, deixa eu aqui, nessa atmosfera do milagre, eu quero ficar aqui. Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco. É no meio que você é testado. É onde Deus avalia o seu nível de compromisso. É onde Deus avalia o seu nível de resistência. E aqui vai um conselho para todos aqueles que um dia disseram sim para Jesus. Em algum momento Deus vai pedir para você deixar a costa e entrar no barco. Talvez não seja tão emocionante como foi no início. Mas se você confiar, Ele vai estar no meio. Ele coloca os discípulos, Ele obriga os discípulos a entrar no barco. E a Bíblia fala que Ele não entra no barco com os discípulos, Ele sai para orar. Talvez para os discípulos foi meio frustrante. Por que Jesus não entra no barco conosco?
Ele apenas obriga eles a entrar e dá uma instrução. Você tem que chegar do outro lado. Vocês têm que chegar do outro lado. Vocês precisam chegar em Betsaida. Para os discípulos, aquela instrução não foi difícil. Os discípulos, eles eram pescadores. Eles conheciam sobre barco. Eles conheciam sobre dominar um barco. Eles conheciam sobre remar. Eles conheciam sobre tempo. Eles conheciam sobre maré. Eles eram pescadores. Quando Jesus mandar você sair da costa do milagre e entrar dentro do barco, Ele vai te ensinar algo que você nunca experimentou antes. Mas a verdade é que a gente gosta de ficar lá, olhando o milagre. Nós gostamos de ficar como espectadores na costa do milagre do que obedecer às instruções. Talvez você está na costa até hoje, onde você viu Jesus multiplicar o pão, o peixe, alimentar 5.000 pessoas. E Jesus já falou há tempo que você precisa entrar no barco. Ele deu uma instrução para ir para Betsaida, mas até agora você não entrou no barco. Porque você tem medo do que vai acontecer lá. A instrução era fácil, chegar em Betsaida. A instrução que Jesus dá para a nossa vida é fácil. Mas o meio da nossa história faz a gente achar que vai ficar complicado. E por um determinado momento, sim, foi complicado para os discípulos. Vamos ser reais. Quem gosta de entrar no barco? Quem gosta de entrar numa nova etapa da vida que não sabe para onde ir? Quem gosta de entrar num novo tempo da vida onde tudo é interrogação? Ninguém gosta. Para estar no barco tem que ter esforço. Tem que remar. Tem que suar. Nós gostamos de chegar nas prateleiras da vida e dizer: Deus, eu quero isso, eu quero assim, eu quero desse jeito. Eu quero chegar nessa prateleira e pegar o meu casamento pronto. Eu quero chegar aqui nessa prateleira e pegar o meu diploma. Só que a vida não é assim. A gente não consegue nada pronto na prateleira da vida. Na prateleira da vida só tem os itens. Nós temos que nos esforçar, nós temos que entrar no barco, nós temos que remar e ir atrás de cada item e construir a nossa vida. Nenhum casamento é pronto, você tem que pegar os itens e construir um bom casamento. Ninguém consegue um diploma de uma hora para outra. Tem que remar muito, tem que estudar muito, tem que perder muita noite de sono para então conseguir se formar. Ninguém consegue uma grande empresa do dia para a noite. Tem que suar, tem que acordar cedo, tem que contratar, tem que demitir, tem que quebrar a cabeça, tem que fazer crescer. Porque na prateleira da vida não tem nada pronto, tem os itens. E nós somos responsáveis em ir lá e construir a nossa história. Os discípulos estavam onde tudo estava pronto, mas agora Jesus manda entrar no barco. Porque tem Betsaida. Sabe o que é Betsaida? É onde você vai fazer mais do que você fez quando você viu Jesus multiplicar o pão e o peixe. Betsaida é o futuro que Deus tem para você. Quando Ele prepara você no meio. Nem todo mundo consegue viver os meios da sua vida. Só vencedores conseguem viver o meio da sua história para chegar no final, para chegar em Betsaida. Jesus obriga os discípulos a entrarem ali. E a Bíblia fala que quando eles estavam no meio do mar, começa uma tempestade. Talvez hoje você esteja no meio do mar e a tempestade esteja violenta. A Bíblia mesmo fala que o vento era contrário. Ei, deixa eu dizer uma coisa, o inimigo não está interessado em mexer na sua vida no começo, porque ele sabe que no começo tudo é empolgante, você está feliz, você ora, a sua fé é forte. Ele vai fazer uma coisa, ele vai deixar você se afastar um pouquinho da costa, ele vai deixar você se afastar um pouquinho, chegar no meio do mar, para começar a tentar você. É só você se afastar um pouquinho da costa, e ele vai começar a abalar a sua estrutura. Ele vai fazer você duvidar do seu compromisso, do seu amor por Jesus, da sua lealdade no seu casamento, da sua integridade na empresa que você trabalha. Ele vai começar a mexer com você. Ele vai fazer de tudo para acabar com você no meio. Porque ele sabe que se você resistir,
a essa fase do meio, ninguém vai te impedir de chegar no final. Você precisa ter atenção redobrada quando chegar no meio. Porque o inimigo vai fazer de tudo para você parar. O inimigo vai fazer de tudo para você voltar para aquilo que era mais seguro. O inimigo vai fazer de tudo para você voltar para aquele relacionamento tóxico. O inimigo vai fazer de tudo para você voltar para aquele vício, para as drogas, para o cigarro, para a bebida. Ele vai fazer de tudo para você voltar para a sua antiga vida. Talvez os discípulos no meio do mar, no meio da tempestade, eles disseram: por que nós não ficamos na costa? Porque Jesus nos colocou, nos obrigou a entrar nesse barco para agora vivermos essa tempestade. Quantas pessoas dentro da igreja dizendo: Deus, por quê? Eu aprendi algo com Deus. Diz: Deus, eu quero ser um bom aluno, eu quero ser uma boa aluna. Me ensina com essa tempestade. Eu quero parar de ser menina espiritual, eu quero parar de ser menino espiritual. Ai, Deus, tudo é crise, tudo é mimimi. Meu pai me desespera, Deus não me ama. Deus ama. Deus amava os discípulos, mas Ele obrigou eles a entrar no barco. Deus ama você e vai obrigar você em algum momento a entrar no barco. Entenda o que você vai viver, porque o seu futuro não é o meio, o seu futuro não é o mar, o seu futuro não é a tempestade, o seu futuro está em Betsaida. É no meio que você descobre o que realmente tem dentro de você. É no meio que você descobre se a sua fé é de verdade, se você tem compromisso mesmo, se você ama o seu esposo, se você ama a sua esposa. É quando não tem dinheiro, é quando não tem nada, é quando vocês não se entendem, é quando não tem resposta para a vida, é quando chega a doença. É no meio que nós somos testados aquilo que está dentro de nós. Não é no começo e nem é no fim. Você pode ser uma pessoa cheia de fé, uma pessoa adoradora, uma pessoa que se entrega, uma pessoa que serve. Mas você só vai descobrir o que está dentro de você quando você estiver no meio do mar e a tempestade estiver soprando. E a Bíblia fala aqui no verso 48 que eles estavam lutando para remar. Eles estavam lutando, eles estavam cansados, eles estavam lutando contra as probabilidades. A Bíblia fala que eles estavam enlouquecidos, porque quando Jesus chega andando sobre o mar, eles acham que é um fantasma e eles gritam de pavor. Já viu um grito de pavor? Não é um grito de quem vê uma barata, não. Pavor, pavor mesmo da alma. Eles estavam enlouquecidos. Talvez hoje você esteja se esforçando para remar no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, na sua fé, na sua empresa. Talvez hoje você esteja como esses discípulos, se esforçando para remar em alguma área da sua vida. Mas assim como os discípulos experimentaram algo que eles nunca tinham visto, eu declaro em nome de Jesus que Jesus está chegando e está indo na sua direção. A instrução foi: vocês vão para Betsaida. Ei, a instrução não foi: vocês vão morrer no meio do mar. Só que quando a gente está no meio do mar, na tempestade, a gente acha que a gente vai morrer. O seu destino é Betsaida. Você precisa vencer essa luta. Os discípulos estavam travando uma batalha contra a tempestade. A Bíblia fala que eles estavam lutando para remar, para sair do lugar. Mas todo aquele esforço era para fazer eles crescer. Porque a maturidade carrega tesouro. Toda a maturidade carrega tesouro. Tudo que você aprende no meio da sua vida tem algo precioso que vai fazer você vencer lá na frente. Você acha que o Deus dos céus, o Deus de toda a graça, o Deus de todo poder, nos criou para nada, nos criou sem potencial, nos criou sem poder? A Bíblia mesmo fala: eu vos dou poder. Só que a gente está assim, ó. Eu, poder. Que história é essa? Nós precisamos ser chacoalhados na nossa vida espiritual. Muita gente parou no meio, não tem ânimo, não tem brilho, não tem vida. Não muda nada. Você, na sua faculdade, você não faz nada de diferente. Ninguém conhece que você é crente. Você vai para todas as festas, você participa das bebedeiras. Você sai para fazer as mesmas coisas que as outras pessoas. Dentro da sua empresa ninguém sabe que você é crente.
Porque você rouba do mesmo jeito, você faz artimanha do mesmo jeito. Nós precisamos ser chacoalhados, porque Deus nos deu uma vida de poder, uma vida de mudança, uma vida onde eu ando, as pessoas influenciam, não importa o que elas achem de mim, eu tenho um compromisso. Lembrem, é no meio da sua vida que você é testado. É no meio da sua vida, se você vai dizer que ama mesmo Jesus. É no meio da sua história que Deus vai comprovar mesmo aquilo que Ele colocou em você. Os discípulos estavam remando, eles estavam cansados, mas eles precisavam passar por aquilo. Mantenha um compromisso. No meio da sua história, mantenha um compromisso. Continue sendo fiel, continue sendo leal. Deus vai fazer você ultrapassar, Deus vai fazer você romper, Deus vai fazer você chegar a Betsaida. Aquele que te trouxe até aqui é aquele que vai te levar até ali. Era isso que Jesus queria ensinar aos discípulos. E a Bíblia fala que no verso 49 eles não reconheceram. Eles olharam Jesus vindo andando sobre as águas e eles disseram: é fantasma. Eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, acordavam com Jesus, dormiam com Jesus, conversavam com Jesus, serviam a Jesus, mas no momento da tempestade, no meio da sua vida, eles não reconheceram que era Jesus. No meio da nossa história também nós não podemos, em alguns momentos, podemos não reconhecer Jesus. Em alguns momentos a gente olha e diz: é fantasma. Eu perdi aquele trabalho, era fantasma. Eu passei pelo divórcio, fantasma. Eu perdi a minha empresa, fantasma. Quando Jesus diz: não é, sou eu, porque eu tenho algo para mostrar nessa tempestade. Eu tenho um poder para revelar a vocês. Aqueles discípulos só tinham visto Jesus andar normal, na terra, como a gente. Mas agora, no meio do mar, em plena tempestade, eles experimentam uma nova coisa. Eles veem Jesus andando sobre as águas. Só quem permanece no meio consegue enxergar Jesus andando sobre as águas. É preciso entrar no barco e sair da costa do milagre para viver poderes ainda maior com Deus. É no meio que nós temos uma revelação maior de Jesus. É no meio que nós experimentamos algo que nunca experimentamos. Só aqueles que vencem o meio vê Jesus andar sobre as águas. E no verso 50, a Bíblia fala que eles estavam apavorados. Eles estavam apavorados. Eles estavam com medo. Eles eram discípulos. Eles não eram fariseus, eles eram discípulos. Quantas vezes nós também nos sentimos com medo? Nós não sabemos o que fazer. A Bíblia fala que eles estavam com medo, apavorados. E aí Jesus chega e diz: Ei, tem de bom ânimo. Sou eu. Não temas. No meio da história, no meio da tempestade, Jesus vem andando sobre as águas e diz: ei, para que essa histeria? Para que esse medo? Para que esse pânico? Para que essa dúvida? Para que agir dessa forma? Eu estou aqui, não temas, sou eu. E hoje eu creio que pelo poder do Espírito Santo, Jesus está dizendo: ei, coragem, sou eu, não temas. Coragem, vai, continua, porque você vai chegar até o fim, porque eu estou nessa tempestade. Eu estou no meio do mar. Quem mandou você ir para Betsaida não foi qualquer um, fui eu. Jesus está dizendo: vá até o fim. Não desista de coisas, porque elas entraram na temporada do meio da sua vida. Não desista do seu casamento. Não desista do seu sonho. Não desista da sua faculdade. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos, porque você entrou no meio da sua história. Quem mandou você chegar em Betsaida foi Jesus, não foi outro. A Bíblia diz que eles chegaram do outro lado. E sabe de uma coisa? Provavelmente quem estava aqui do outro lado, em Betsaida,
também viu o aperreio no meio do mar. Aqueles que estavam aqui enxergaram o que eles viveram no meio da tempestade. Mas sabe algo que é maravilhoso? Quando a gente vence o meio, a gente pode chegar do outro lado, as pessoas dizerem: eu vi a sua luta, e a gente encorajar e dizer: eu passei, mas eu venci, eu estou aqui para ajudar você também. Todo meio faz nascer algo novo e poderoso, que faz você encorajar pessoas lá na frente. Quando você vence o meio da sua história, você está pronto para um nível mais alto. Um nível mais alto. É isso que Jesus está perguntando. Você vai até o fim comigo? Quem está disposto a ir até o fim com Jesus? Quem está disposto a abrir mão da costa, do milagre, do espetáculo, e realmente entrar no barco, viver as experiências do meio, viver as tempestades, mas chegar em Betsaida? A Bíblia fala que os discípulos estavam se esforçando, remando, suando. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua vida com Deus vai exigir esforço. Você vai precisar remar, você vai precisar se esforçar, você vai precisar dizer não à sua carne, você vai precisar abrir mão de coisas para você que eram confortáveis antes. Mas vale a pena chegar em Betsaida, porque Betsaida é o meu destino. Em Betsaida Deus tem um propósito comigo. Em Betsaida eu tenho autoridade, porque eu passei pela tempestade. Em Betsaida eu chego maduro. Em Betsaida eu sei olhar no olho. Em Betsaida eu reconheço o inimigo. Em Betsaida ninguém diz que eu sou mais menina. As pessoas têm que olhar para mim com maturidade. Em Betsaida eu tenho uma postura diferente. Eu penso diferente, eu falo diferente, eu ajo diferente. E as pessoas reconhecem, porque eu consegui superar o meio da minha história. Quem vai até o fim com Jesus? Quem vai deixar Ele sentar no banco da frente? Quem sabe você está no banco da frente e aí não é o seu lugar. E hoje é o dia de dizer: Senhor, eu saio do comando para que você entre no comando. Senhor, a minha vida contigo até hoje foi tão pequena, tão rasa. A partir de hoje eu quero algo novo. Quem vai até o fim com Jesus? Quem é corajoso o suficiente para entrar no barco e viver aquilo que Deus tem para você? É esse tipo de cristão que Jesus quer levantar na terra. Aqueles que estão passando pelo período de pandemia e não duvidaram que Deus continua sendo Deus. Aqueles que estão passando pelo tempo de dificuldade que todos nós estamos passando como nação, mas nós não duvidamos que Deus continua com a mão estendida sobre o Brasil. Quem vai continuar com Jesus? Isso não é uma pergunta minha, é do Espírito Santo. Quem vai continuar com Jesus? Quem vai até o fim com Ele? Hoje é dia de você dizer: Senhor, eu não estava entendendo nada da minha história. Eu estou vivendo o meio da minha vida nessa área, mas eu vou até o fim com o Senhor, porque eu sei que o meu destino é Betsaida. A instrução é chegar em Betsaida, não é morrer no meio do mar. Você não vai morrer no meio do mar. O diabo que disse que você ia morrer, que você não ia aguentar, que você ia parar, em nome de Jesus, ele está repreendido agora. Em nome de Jesus. Toda fortaleza que Ele colocou na mente das pessoas aqui, nessa hora, eu derrubo na autoridade e no poder do nome e do sangue de Jesus. Todas as forças que estavam sendo reprimidas da vida de vocês, agora em nome de Jesus, Deus está abrindo portas, Deus está tirando cadeias, Deus está libertando pessoas, para
que digam: Jesus, eu vou contigo até o fim. Nós precisamos de uma fé corajosa. Nós precisamos de uma fé corajosa. Nós somos muito tímidos. Nós somos tímidos. Nós chegamos na casa de Deus e a gente tem vergonha de abrir a boca para cantar. Não venha dizer para mim que não é, porque eu estou falando aqui para gente que é real. Nós chegamos na casa de Deus, na casa do Pai. O Pai, o Deus, aquele que nos deu a liberdade, que nos tirou das trevas. Ou seja, nós nunca vamos morrer e viver nas trevas. Aquele que nos alcançou, que nos deu uma paternidade e nos deu um destino no céu. Mas nós chegamos na igreja e a gente não tem coragem nem de abrir a boca, nem de bater uma palma e nem de levantar as mãos para o céu. Nossa fé é tímida. Que Deus nos perdoe. Porque nós dizemos: Jesus, eu estou contigo. Mas é só ter um problema. Você chega na igreja e você não dá mais um culto feliz. Eu estou falando para gente real. Eu estou falando porque isso acontece também comigo. Quando a gente prega, a gente fala primeiro para a gente. Uma vez eu estava lá atrás sentada e o louvor estava acontecendo e eu estava bem quebrantada, bem feliz, bem me entregando a Jesus e cantando. E uma moça, ela se incomodou bastante comigo. Ela pulava uma cadeira, ela estava do outro e ela estava muito incomodada comigo. Eu via a forma como ela olhava para mim. Tipo assim, não precisa tudo isso. Para que tudo isso? Eu não tive a oportunidade de conversar com aquela mulher e nem fiquei com raiva dela. Ela não tem o que eu tenho. Ela não viveu o que eu vivi. Sabe aquela mulher que derramou o azeite nos pés de Jesus? Ela só derrubou aquilo porque ela sabia o que Deus tinha feito na vida dela. Ela quebra o cântaro e derrama o perfume nos pés de Jesus, porque ela disse: Ele vale isso tudo. Ele vale a minha entrega. Ele vale a minha adoração. Ele vale a minha boca aberta. Ele vale as minhas mãos estendidas. Ele vale os meus joelhos no chão. Ele vale. Quem nunca quebrou um cântaro é porque nunca viveu algo poderoso com Deus. Eu convido você, da próxima vez que entrar nesse lugar, na sua casa mesmo, quebra o cântaro lá. Deixa o perfume subir. Deixa as pessoas serem tocadas. Porque quando aquela mulher, ela quebra o cântaro e derrama o perfume ali em Jesus, Jesus se agrada. Mas tem gente que não. E quando a gente está vivendo uma vida de adoração e de entrega, tem gente que se agrada, mas também tem gente que não. Só que quem não se agrada não sabe o que a gente viveu. Ele vale a pena eu quebrar o meu cântaro. Ele vale a pena eu me render. Ele vale a pena eu chegar na igreja de verdade e prestar um culto. Eu não estou aqui só por estar. Eu não estou aqui porque eu não tinha outro lugar para estar. Eu estou aqui para adorar o Deus que eu preciso na minha vida. Porque sem Ele eu não sou nada. Nós precisamos de uma fé mais corajosa. De uma fé mais ousada. Aquela mulher, ela não me intimidou. Eu estava vivendo o meio da minha história. E no meio da minha história, da sua história, nós somos testados. Ela não me intimidou. Eu continuei adorando do mesmo jeito. Quando aquela mulher, ela quebra o cântaro e o perfume sobe, os fariseus dizem: para que tudo isso? Não deixe isso intimidar você. Quando você chegar na igreja, que você resolver levantar a mão, o diabo vai dizer: para que tudo isso? O que é que você fez nessa semana? Você nem leu a Bíblia.
Você brigou com seu esposo, você brigou com a sua esposa, você maltratou seu filho, você discutiu com seu chefe. Não deixe de quebrar o cântaro pela voz da intimidação. Nós precisamos de uma fé mais corajosa. E o Espírito está perguntando: quem vai até o fim com Jesus? Quem está disposto a ir? A instrução foi chegar em Betsaida, não foi morrer no meio do mar. Jesus não vai deixar você morrer no meio do mar. Hoje Ele está vindo sobre as águas. O sobrenatural de Deus está acontecendo, e quando a gente está aqui, você não imagina o que é que está acontecendo na sua vida. Você não imagina o que está acontecendo dentro da sua casa, enquanto você está aqui. Enquanto você quebra o seu cântaro, você não imagina o perfume que está subindo. Quem vai até o fim? Fique de pé. Tua voz me chama.